Graça e paz, irmãos e amados da Igreja Batista em Angélica e os que nos ouvem pelo canal. Nós estamos neste dia festivo, pois hoje é dia do pastor e eu recebi várias homenagens de amigos daqui, dos irmãos da Igreja Batista em Angélica. Muito obrigado pela consideração e um recado do pastor. O pastor é daquele que costuma dizer: faça o que eu faço e faça o que eu digo. Então, que sigamos o maior pastor, que é Deus. Nós precisamos segui-los fielmente nos dias atuais. Vamos começar este culto de adoração ao Senhor, louvando com o hino Rompendo em Fé. Nos dias atuais temos que romper, vencer com fé todos os obstáculos que a vida nos impõe. A nossa DJ técnica de TI vai estar colocando o hino para nós. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Montanhas e vales, desertos e mares, que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante dele não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia eu vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Mais uma vez, né, irmão? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante dele não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou
A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. E é nessa certeza da vitória que vamos estar rompendo em fé. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Timóteo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Hoje vamos fazer diferente. Não vamos dividir essa leitura com a igreja. Vamos ler e a igreja vai acompanhar. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até o 11º. E assim temos registrado na palavra do Senhor. Sabe, porém, isto? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis para os homens. Serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfadoados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E de modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, reprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança? As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado de todos, entretanto, me livrou o Senhor. E é assim que neste domingo em que nós, na Convenção Batista Brasileira, comemoramos o Dia do Pastor, temos que ser como ovelha o que Paulo estava ensinando ao seu discípulo Timóteo. E temos também a lembrança de que o pastor, ele sofre perseguições, mas de todas o Senhor nos tem livrado. Por isso vamos dar início a este culto, convidando ao Senhor, depois que cantamos e que lemos a sua palavra, convidando ao Senhor para aceitar este culto de adoração a Ele, neste dia comemorativo nosso, com a nossa amada Esther. Hoje não é a matriarca não, hoje é a Esther que vai invocar o nome do Senhor para que Ele aceite o nosso culto e louvor de adoração. Oremos. Amém. Senhor Deus e Pai que estás no céu, Senhor, muito obrigada por mais um dia de vida, Pai. Muito obrigada por poder estar aqui e te adorar, Senhor. Abençoe esse culto que vamos prestar, Senhor, a Ti. Nos protege, nos livre, nos guarda, Senhor, e nos ajuda a entender o que o Senhor quer passar para nós, Senhor. Abre os nossos corações para receber esta mensagem. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos abrir mais uma vez as nossas Bíblias. Agora no Salmo 23. Salmo 23. Na qual temos uma palavra do salmista
muito importante para nós. E aí, nós vamos deixar que a igreja aqui presente na minha casa, porque eu e a minha casa estamos servindo ao Senhor, possa ler apenas 3 versículos. Aliás, 4. Começamos pela matriarca e termina pela matriarca. Salmo 23, a partir do primeiro versículo, já a senhora começa, Caleb, Esté, e já a senhora termina no 4. Firme e forte. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém. Vamos para um outro louvor e aí nós vamos dar início à mensagem do Senhor. Este louvor, aliás, os louvores e a leitura estão sempre inseridos na mensagem do Senhor. O hino é o 259, a última hora. A nossa DJ tem ele aí, instaurado? Então vamos lá. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será o futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo e prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles já não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas é só Ele o único meio de salvar pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada a tua alma e não podes nunca ver o semblante de Deus. Só os crentes com corações limpos poderão ter o gozo nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje
decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, tu serás, se na última hora, um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Amém. Vamos pedir a Caleb que nos eleve em oração, pedindo sabedoria a Deus para esta mensagem, que nós possamos aprender no dia de hoje o que Deus quer nos ensinar. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, peço para que a gente aprenda o que o Senhor quer ensinar através da pregação do pastor Nivaldo. Amém. Também te peço para que essas pessoas que estão na rua, elas vão para dentro de casa, porque essa pandemia não é brincadeira, é coisa séria, já levou um monte de pessoa a óbito. Eu também te agradeço, porque mesmo essa pandemia a gente pode estar fazendo o culto. Glória e a Deus. esse culto não Amém, esteja faltando para essas pessoas. Amém. E que mais pessoas desse mundo se convertam e saibam sobre a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas. Lucas, capítulo 15. Fiquem com suas Bíblias abertas. Lucas, capítulo 15. Amados e amadas, hoje essa mensagem não é para alimentar as ovelhas de Deus. Não é. E que pela sua graça ele permitiu que milhares de pastores batistas tenham a responsabilidade de estar acompanhando nos caminhos perigosos e traiçoeiros dos dias modernos. Hoje essa mensagem é para todos, alimentar todos nós, que seja ovelha ou não, do Senhor. Pois temos de saber que nos dias de hoje precisamos saber aonde pisamos, por onde andamos e como devemos agir quando os dias maus baterem em nossas portas. Essa é a verdade. Hoje também, essa mensagem é para ficarmos cientes o quanto podemos ser úteis para o Senhor, sendo a ovelha que Ele projetou para sermos, por meio do sacrifício do seu Filho Jesus e sacrifício na cruz do Calvário. Ontem à noite, queridos, eu estava lendo um livro, eu ainda não terminei, do Viktor Frankl, Em Busca do Sentido. Esse é o título do livro. E ele registrava algo que me fez ficar pensativo nos dias atuais. Eu, segundo o registro dele, eu sempre fora da opinião e costumava dizer que apenas passados 5 ou 10 anos é que a pessoa saberia dizer para que foi útil no determinado fato em sua vida. Em um campo de concentração, algo me fez mudar esse pensamento. Me ensinou algo muito diferente. Muitas vezes já ficamos sabendo entre 5 a 10 minutos depois para que foi bom aquilo. Foi uma experiência que ele tinha acabado de passar, onde ele estava retido, já que o Viktor Frankl, ele é
ex-prisioneiro dos campos de concentrações de Hitler. Amados, eu quero dizer que há uma necessidade muito grande de sabermos tomar as decisões. Algumas vezes são decisões certas e outras decisões erradas, que poderia nos custar a vida. Por isso, diante das nossas decisões, quero lhe convidar a que você faça a leitura junto comigo do livro de Lucas, capítulo 15. Serão poucos versículos. Vamos ler a partir do versículo 3. Lucas, capítulo 15, versículo 3. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, ponha-na sobre os ombros e, cheio de júbilo, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam do arrependimento. Queridos, vivemos em uma época em que a vida não nos permite ser indecisos em um minuto sequer, ou do contrário, seremos esmagados pelo rolo compressor, ou então vamos cair num dia de chuva, como está acontecendo aqui em Recife hoje, nos bueiros encobertos. E esses bueiros tendem a serem tão fundos que nos engolem. É interessante a gente perceber que esse texto, Jesus faz algumas observações. Ele está ali recebendo quem? Pecadores. E é criticado por esses pecadores. Esses pecadores são publicanos, fariseus e escribas. Esses dois últimos, os fariseus e os escribas, são adversários de Jesus por toda a sua trajetória na terra. E aí Jesus, que não deixa por menos e sabe muito bem aproveitar toda e qualquer oportunidade, lhes contam esta parábola da ovelha perdida. E começa com uma singela pergunta no versículo 15:4. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E esta pergunta é feita para nós, porque todos somos pecadores, somos ovelhas do Senhor. Por sermos todos pecadores, temos que prestar atenção o que, se estivéssemos lá, naquela cena, naquela paisagem em que o pastor vai atrás da ovelha que se desviou do rebanho, e eram 100. E essas ovelhas são representadas por grupos. Em qual grupo nós vamos estar? O dos publicanos? O dos fariseus? Ou o dos escribas? Lembrando que todos faziam parte, presentes, para ouvir aquela metáfora de Jesus. Uma metáfora que tem grande significado, uma grande lição de moral e verdade. Que todos eram componentes de algum grupo desses três que citei. Mas antes, deixe eu lhe identificar cada grupo, para você escolher em qual deles vai adequar-se melhor, de acordo com o seu perfil.
preciso lembrar antes que Jesus, quando encontrou a ovelha perdida e se reuniu com os amigos, ele não fez do filho pródigo, né? Que o pai mandou matar um animal para comemorar. Ele não ceifou a vida da ovelha para comemorar com os amigos, senão não teria resultado nenhum ele ter ido atrás da ovelha perdida. Ele se alegrou com os amigos de outra forma, mas não fazendo um assado de ovelha. Mas qual grupo você tem maior afinação? Vamos começar pelos publicanos. Era o nome dado aos coletores de impostos das províncias do Império Romano. De acordo com o Novo Testamento, os publicanos eram detestados pelos judeus e muitas vezes envolviam-se em corrupção, cobrando das pessoas além do que deveriam, e sofriam um grande e repúdio ataque da casta religiosa dos fariseus. Temos publicanos famosos, Mateus e Zaqueus. São figuras que representaram muito bem os publicanos. Há um segundo grupo, o fariseu. O nome dado ao grupo dos judeus devotos ao Torá, aqueles que seguiam os 5 livros da lei pelo pé. Esse grupo surgiu no século II a.C., oriundo da família dos Macabeus. Os Macabeus, eles não se encontram na nossa Bíblia porque ele é um livro histórico que não é inspirado, mas na Bíblia Católica eles existem. Os fariseus eram opositores do outro grupo, saduceus. Nós não vamos falar dos saduceus. Mas os fariseus, eles criam uma lei oral, em um conjunto com lei escrita, e foram os criadores das instituições da sinagoga. Olha a diferença. No Antigo Testamento era templo. No Novo Testamento são sinagogas. E as sinagogas existem até hoje. Sua oposição ferrenha ao judaísmo nazareno rendeu-lhes através dos tempos uma figura de fanáticos e hipócritas. Por isso que Jesus combate ele, tanto chamando ele de hipócritas, de sepulcros caiados. Mas o que eles queriam mesmo era manipular as leis para interesses próprios. Esse comportamento e modo de viver dos fariseus deu origem ao seu nome, fariseu, ou seja, separados. Os escribas é o terceiro grupo que está ouvindo Jesus. Eram aqueles que dominavam a escrita como nenhum outro e usavam a escrita para redigir as normas do povo daquela região ou de uma determinada religião. Também podiam exercer as funções de contador, de secretário, de copista, de arquivista. Na antiguidade, os escribas eram profissionais que tinham a função de escrever textos, registrar dados numéricos, redigir leis, copiar e arquivar informações. Como poucas pessoas, esse grupo dominava muito bem a arte de escrever e de ler. Por isso eles possuíam um grande destaque social. Eram homens especializados no estudo e na explicação da lei e do Torá. Eles eram bem-sucedidos ao que faziam. Sabiam-se que tinha grande influência e eram muito considerados pelo povo. Opositores também implacáveis dos ensinamentos de Jesus, por darem mais valor às regras da tradição do que às leis de Deus. Quer saber um fariseu famoso que era escriba? Gamaliel. Isso, os fariseus eram doutores da lei. Gamaliel ensinou a quem? Paulo. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. E em certa ocasião, ele, usando todo o seu prestígio, ele livrou Pedro e João de serem mortos. Bem, aí estão as 3 classes. Fazemos parte de qual nos dias atuais? Somos aqueles que cuidamos da lei, feitos
os escribas? Somos aqueles que procuramos estar separados porque somos os melhores, feitos os fariseus? Ou somos aqueles que fazem parte dos publicanos? Os publicanos eram corruptos, cobravam impostos acima do necessário. Os fariseus manipulavam as leis conforme o seu interesse. E os escribas, mesmo sendo doutores da lei, eles aproveitavam do seu prestígio para fazer o seu bel prazer. Qual dos três grupos o nosso perfil está atrelado? O nosso fazer do dia a dia está atrelado. Porque todos somos pecadores. Não há uma pessoa que não pecou embaixo do céu. E no Brasil, queridos, esse ano podemos chegar a 209 milhões de pecadores. E que estão, de alguma forma, distribuídos nessas classes que apresentamos, que viveram na época de Jesus. Mas, vocês querem saber de uma coisa? Muito certo. Deus se importa com todos eles, com todos esses 209 milhões de pecadores brasileiros. E Ele quer que cada um seja a ovelha do seu aprisco. Porque Ele quer que o pastor saia atrás quando essa ovelha se desgarra. Por isso é que Jesus disse, afirmando, foi uma afirmação de Jesus no versículo 7, digo-vos assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. O verdadeiro significado desse arrependimento que Jesus está citando é que, como pecadores, deixemos de pecar, ou seja, fazendo aquilo que fazíamos antes. Se praticávamos atos errados, a gente cessa, deixa de fazer esses atos, e aí a gente passa a fazer parte dos 99 justos, que não precisa de arrependimento. Acima, citamos 3 grupos. Porém, só 2 conheceram a verdadeira mudança na sua vida. Você quer seguir o caminho desses 2? Parando de pecar, parando de fazer o que fazia antes e se tornando um justo, como diz lá no Salmo 37? Ou quer seguir o exemplo do doutor da lei? Você decide em qual classe quer pertencer e qual caminho você quer seguir. Fique certo que Deus está disposto a abrir as portas para você. Tem um louvor, esse que cantamos à última hora, ele diz que, meu amigo, hoje você tem a escolha, a vida eterna ou morte eterna. Qual vai escolher? O amanhã pode ser muito tarde. Hoje é hoje que Cristo quer te libertar. Franklin percebeu que deveria mudar os seus pensamentos de imediato, quando ele se viu acossado no campo de concentração. O que ele chegava a um resultado, se era útil ou não, em 5, 10 anos, ele passou a saber que esse resultado poderia ser em 5 minutos ou 10 minutos. E você decide nessa noite qual caminho você quer seguir. O com Cristo ou o sem Cristo? Ao pastor que está sempre cuidando de você como ovelha, ao pastor que deixa você cair nas mãos dos lobos. A vida hoje nos apresenta vários lobos ferozes. Se todos pecaram, temos que reconhecer isso, Jesus é a ponte que nos livra do lamaçal do pecado.
Jesus, como todos somos pecadores, como eu disse lá no primeiro tópico, não há ninguém que não pecou embaixo do céu, o pastor está pronto a sempre sair à nossa procura para nos livrar de cairmos no lamaçal do pecado e nos afogarmos. Jesus, sendo o único realmente santo e sem pecado, desceu ao nível de nós, pecadores, para nos encontrar. O que Jesus enxergava em nós para que Ele nos amasse tanto? O que Jesus via em nós para que Ele descesse a um nível tão profundo que encontrou pessoas que não eram merecedoras desse tão grande amor? Isso lemos lá em Timóteo 3. Nós fizemos uma leitura já nesse texto, e aí traidores, atrevidos, afatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus. Foi isso que Jesus encontrou quando ele desceu à terra. Uma multidão assolada pela miséria e pela doença. Mas Jesus, como bom pastor, enxergava as ovelhas andando a esmo à beira do precipício. E aí o que foi que ele fez? Desceu para nos socorrer. E foi a ponte para que essas ovelhas, errantes, podendo cair no lamaçal do pecado, encontrassem o caminho, a ponte para atravessar, e do outro lado desse lamaçal está nos braços do Senhor. Deus, Ele não quer perder nenhuma das suas ovelhas. Não importa o quão degenerados sejamos. Não importa para Deus o que o ser humano tem apontado. Deus sempre irá estar fazendo de Jesus a ponte para que esta ovelha desgarrada, perdida, praticante do mal, como diz aqui em Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, Deus sempre vai nos dar a oportunidade de encontrá-lo através de Jesus. Nós, seres humanos, não somos assim. Nós não estamos sempre de braços abertos para tirar as pessoas do lamaçal do pecado, da vida errante. Outro dia eu estava conversando com uma amiga aqui próxima e ela me confessava de uma forma triste que a família dela não aceitava o atual marido pelos erros que ele havia praticado no passado. E ela dizia, ele cometeu pecado. Eu sei que ele cometeu. E quem não pecou? E quem não errou no passado? Eu mesmo fui uma das pecadoras. Agora, irmão, quando a minha família se reúne na casa dos meus pais ou na casa de algum parente para algum momento de confraternização ou de alegria, eu estou deixando de ir para que ele não se sinta só em casa. Meus pais, eles aceitam a esposa do meu irmão, o meu cunhado que é casado com a minha irmã, mas não aceitam o meu marido. Ele errou, ele pagou pelo seu erro, mas agora ele não erra mais, o verbo está no passado. Mas eles não aceitam. Deus não é assim. Através do sacrifício de cruz, Deus nos aceita. Bem disse o salmista no Salmo 23, conforme a tradição judaica, o rei Davi escreveu esse salmo quando ele estava à beira de um oásis, acossado por tropas de um rei inimigo. E aí ele pensou em Deus, olhou para o alto e colocou a sua total confiança
que Deus providenciaria o seu livramento. Davi bem sabia o que dizia. Nós lemos também o texto, não é? De Salmo 23. Davi bem sabia o que dizia, porque Davi era um profissional, era um pastor profissional. Davi, desde infante, cuidava das ovelhas da sua família, do seu pai. E ele, Davi, as ovelhas nunca deixaram de ser atacadas por animais ferozes, mas Davi estava lá com sua vara, com seu cajado, para proteger as ovelhas e levar para aprisco seguro. E aí, naquele momento em que ele é acochado por um rei inimigo, ele diz que Deus é o seu pastor. E Deus realmente foi o pastor de Davi e cuidou dele em todos os momentos. Ele podia correr o perigo que fosse, mas lá estava Deus. E Deus quer ser também o seu pastor. Sendo assim, o mesmo Deus que foi pastor do salmista e grande rei Davi, ele deseja ser o nosso pastor, ser o seu pastor. Ele deseja que não nos afastemos dele, e sim encontremos em Jesus essa ponte que liga, que nos dá o caminho seguro para que a gente não caia no lamaçal do pecado. Deus, querido, sempre cuidará daqueles que acreditam nele e depositam no seu trono de graça e de misericórdia sua adoração, suas necessidades, seus sonhos, seus dilemas. Precisamos nos lembrar sempre, querido, que não estamos sozinhos nessa caminhada. Deus está marchando com cada um de nós. Amém. Deus está com os seus anjos e seus arcanjos sempre ao nosso lado, na nossa frente e a nossa retaguarda, porque Ele é quem nos guarda. E aí, como vem o hino que cantamos de última hora, se deixarmos os nossos pecados para trás e entregarmos a nossa vida a Jesus, trilharemos sim, na última hora, o caminho brilhante da luz. Seja você também uma ovelha a qual vai ter Jesus para achar este caminho brilhante e seguir para a eterna luz do nosso Senhor, Deus, o Todo-Poderoso. Amém, queridos? Amém. Que Deus possa nos dar sabedoria nesta lição. E como ovelha, no dia do pastor Batista, precisamos entender que continuamos sendo pecadores, mas Deus continua nos perdoando. Por isso que Jesus é a ponte que nos liga para encontrarmos os caminhos do nosso Senhor. Queridos, amados irmãos, nós estamos findando o nosso culto, mas eu quero deixar alguns avisos. Se a senhora quiser também deixar alguns avisos, após os meus, ela diz: hoje já são 14 de junho. Não deixem de entregar os seus dízimos. A igreja está com as portas físicas fechadas, mas as dívidas continuam entrando por debaixo da porta. E precisamos saldar os nossos compromissos. Esta semana eu fui informado pela irmã Rosa e pelo irmão Antônio que precisavam fazer um trabalho extra de uma bica lá, porque com essa chuva a água estava caindo na casa do nosso vizinho. Precisamos tomar atitudes rápidas. Então são essas coisas. O nosso dízimo não é para, além mais, cuidar das obras do nosso Senhor. E rapidamente providenciamos isso. Para isso, não deixe, continue dando o seu dízimo na casa da irmã Rosa, para que ela possa ter como tesoureira, cumprir com o que a igreja precisa pagar.
Não deixem para amanhã, não deixem para depois, não deixem para o final. Ah, vou dar no final do mês. Não deixe as suas sobras, o restante do que você tem para Deus. Dê logo os seus 10%. Deus só quer 10%. Se você quiser dar oferta, faça isso também. Vamos continuar no mês da oração entre as famílias. Orem, quem está responsável por minha família sabe o que é que nós estamos passando aqui. Eu estou com uma irmã internada com a Covid-19 e a minha sobrinha, aquela Alice Lívia, também passou a semana toda na UTI, graças a Deus. Sexta-feira ela saiu da UTI, mas continua internada. Orem nesse sentido e nos dando proteção nessa enfermidade, nessa doença. Registro dos dias dos namorados. Eu pedi para que os irmãos, se fez alguma coisa, registrassem. Eu só recebi devolutiva de 3 pessoas. Então isso é importante para a gente, porque o que vocês nos mandam, a gente pode reverberar isso e trabalhar. Porque a família unida é uma igreja feliz. Jaciara, tem alguma... Continua orando pela irmã Sulamita, né? Isso! Ontem eu postei a irmã Sulamita. Está internada aqui no De Ávila, um hospital aqui perto da nossa casa, onde Caleb nasceu. Caleb nasceu no De Ávila, está lá a irmã Sulamita com o AVC. Ore pela irmã que se fez presente recentemente no Dia da Mulher, foi ela palestrante, aquela irmã baixinha, mas com um coração muito grande, esposa do pastor Márcio. Orem por ela, amado. E por fim, não se esqueçam. Fui moço e agora estou ficando velho, mas nunca vi um justo necessitado, nem a sua descendência mendigar pão. A bênção pastoral. Que o amor de Deus, que as unções e as consolações do Espírito Santo possa estar recaindo sobre todas as nossas vidas, sobre cada casa que nos escuta, sobre cada família a qual nós estamos atrelados com uma árvore da vida. Esta é a nossa oração, no nome e pelo amor de Jesus. Amém.